Olá pessoal, dando então prosseguimento à nossa série sobre a essência da maldade, a origem da maldade, afinal de contas, se Deus é bom, como é que pode existir o mal? Né? Da onde veio essa maldade? Então nós vamos gravar essa série que provavelmente serão 3 vídeos, tá? Assistimos o primeiro na semana passada. Hoje, né, o segundo vídeo da série, a essência da maldade. Na semana que vem a gente conclui o tema. Assista os 3, presta bastante atenção. Eu estou vivendo diante de Deus um momento bastante delicado na minha vida, né? As minhas emoções muitas vezes estão em ebulição, né? E eu sou ser humano como todo mundo, então diante de todas as minhas limitações, as minhas fraquezas, as minhas incapacitações, eu tenho buscado nele força e através da sua oração, do seu joelho dobrado, da sua intercessão e das suas mãos estendidas, tem nos mantido firmes. Às vezes a gente precisa ter um sirineu do lado para nos ajudar a carregar a cruz, ou simplesmente alguém que venha enxugar nossas lágrimas para dizer, prossiga, não desista, né? Você tudo pode, nele que te fortalece. Essa fase vai passar. E eu sei que todas as coisas passam e tudo corrobora para aqueles que amam a Deus e nada fica fora desse tudo. Então eu sei que esse tempo de experiência que Deus está nos dando tem um propósito e esse propósito tem um bem maior, né? Quer nos ensinar algo nessa travessia. Mas eu agradeço a vocês, sinceramente, pela fidelidade de vocês, pelas orações de vocês, pelo apoio de cada um de vocês, tá bom? Então, enquanto eu estou limitado, esse ano a gente não está ministrando seminários, por motivo de força maior, como vocês já sabem, eu gravei um vídeo chamado Soldado Ferido, mas não derrotado. Eu conto um pouquinho melhor o que a gente está passando. E acho que é importante a gente expor isso, né? Porque afinal de contas somos seres humanos, feitos de carne e osso, os heróis da fé sangraram também, choraram, etc. e tal, faz parte da nossa humanidade, das nossas limitações. Então esse ano a gente não está ministrando seminários na base, 2018, pretendemos retomar em 2019. Então, por enquanto eu estou, digamos assim, mais confinado em casa, eu tenho me debruçado em desenvolver conteúdos de vídeos com excelência para o reino e com melhor para você, e também elaborando melhores livros, né? Eu estou escrevendo atualmente o tomo 2 da História de Mitra, que será publicado pela editora Planeta em março, final de março, começo de abril de 2019. Estou escrevendo também um livro infantil para o novo século Ágape, o vampiro que não gostava de sangue, e também um livro chamado Efeito Lúcifer. Então estou me debruçando, trabalhando nesses 3 trabalhos, nesses 3 projetos, mas também a elaboração das pautas e vídeos. Eu espero que esse aqui venha trazer também elucidação para você a respeito da essência da maldade, da onde originou isso, afinal de contas, se Deus é bom, né? Então vamos apenas relembrar alguns conceitos. A essência do mal, ela está alojada, na verdade, na ganância pelo poder. Não é o dinheiro. Embora a raiz de todos os males seja o dinheiro, a grande pegada é o poder, não é o dinheiro. Você quer conhecer alguém? Dê poder a ele. As pessoas ficam preocupadas. Esses dias mandaram um vídeo para mim, né, de uma discussão na Câmara dos Deputados, lá do Cabo com acho que o Feliciano. É uma discussão tola, e quem é Deus, quem é de Deus, quem é maçom, quem não é maçom. Gente, não importa isso. Não importa quem é maçom, quem é satanista. Existe o bem, existe o mal, né? Existe o bom e o mal. Os fariseus, que eram os representantes da lei, né, os doutores da lei, esses sim eram maus. Jesus dizia, conhecia o coração, raça de víboras, sepulcros caiados, né? Então víbora, né? Víbora vai te trair, vai te picar, vai te contaminar. Sepulcro caiado, né? Condutores cegos, hipócritas. Então, Jesus batia de frente. Então, não adianta essa aparência, né? Nós temos que buscar viver a Cristo. Então, fuja dos rótulos, tá? Não se preocupe, esse aqui, será que é? Aquele, será que é? Existe o bom e existe o mal. Assim como existe o bom e o mal médico, o bom e o mal pastor, né? O bom e o mal cristão, né? Anjos bons, anjos maus, né? Então, vamos entender melhor a essência disso aqui. Então, veja bem, não é o dinheiro, mas é a ganância pelo poder. Para haver ordem, tem que haver regras, não é isso? A ordem precisa ter regras. E para que as regras sejam cumpridas, existe então uma hierarquia. O céu, meus irmãos, não é a casa da mãe Joana, né? Me perdoe o linguajar, mas eu dito popular. O céu não é a casa da mãe Joana. O céu tem ordem, tem reverência, tem que haver respeito. No céu existem regras também. Deus não deu regras, afinal de contas, para a construção do templo, não deu medidas, proporções, materiais, não foi exato na construção do templo. E o tabernáculo também, os seus utensílios, não deu as tábuas da lei. Deus não nos deu regras e conceitos ritualísticos. Imagina só, o tabernáculo, um pedaço de areia no deserto, de repente se transforma em um local onde o Shekinah, a glória de Deus, se manifesta.
Olha só, que poder, né? O que existe por trás, então, não é apenas a forma estrutural, não são apenas as proporções, né, matemáticas, mas existem também alguns procedimentos rituais que aparentemente abrem janelas, abrem comportas dos céus, né? A gente fala melhor isso no livro Rastros do Oculto, né? Onde a gente conta um pouquinho melhor a respeito dessa história, né? Então, parecia que esses rituais abrem algumas janelas, né? Então, aquele pedacinho, e o tabernáculo era a primeira, digamos assim, construção pré-fabricada daquela época, né? Você montava e desmontava. E aonde era montado, onde era apenas um pedaço de areia do deserto, se transforma agora num centro de poder de Deus. E hoje, através de Cristo, de Jesus, nós temos acesso à sala do trono, né? Sem intermediários, né? Linha direta com o rei, né? Lúcifer, então, né? Ele não anelava, Lúcifer, portador de luz, ele não anelava dinheiro. Eva também não queria dinheiro. Não houve uma, olha, Eva, vou te fazer rica, milionária. O que interessava? Simão Mágico, nós falamos no vídeo passado, não se interessou por dinheiro. Satanás também não oferece dinheiro para Jesus na tentação no deserto, mas ele oferece poder. O poder fascina, o poder ensoberbece, o poder te leva ao orgulho. Eu sou, eu tenho, eu faço, eu. Esse eu começa a remeter ao orgulho, é o fascínio pelo poder. E esse orgulho te leva à queda. Então não é o dinheiro. O Donald Trump, por exemplo, é um homem rico, trilhardário, falamos no vídeo passado, né? Mas ele queria ser presidente dos Estados Unidos, da nação mais poderosa do planeta. Então não basta ser rico, eu quero ser rico e ter poder. Não apenas o poder limitado de um empresário, mas o poder de um presidente. O poder de dar a ordem para apertar o botão e disparar um míssil que pode aniquilar um país do tamanho da França com um único míssil, né? Então, esse poder, né? O soldado, ele está subordinado, talvez que eu erre a ordem aqui, tá? Porque eu não entendo muito dessa linha militar. Mas o soldado, ele está subordinado a um cabo, que por sua vez é subordinado a um sargento, que é subordinado a um tenente, que é subordinado a um capitão. Então existe uma hierarquia dentro do exército, não é assim? Uma hierarquia, uma ordem de controle, uma ordem de poder. Ontem eu estava assistindo um documentário na TV, na History, e estavam contando a respeito dos SEALs, né? É um grupo muito fechado, uma elite, né, americana. E eles têm uma regra, ninguém fica para trás, nenhum soldado. É claro que o desertor, né, se você é um cristão mais ou menos, um cristão desertor, você faz que é crente, mas fala mal dos outros, é invejoso, é orgulhoso, é altivo, é ganancioso, você é como se fosse, entre aspas, aqui um desertor, né? Mas aqueles que permanecem no Senhor não são deixados para trás, não são deixados. Soldado verdadeiro, genuíno, soldado de Cristo, não é deixado para trás. Os anjos vêm e trazem suporte, Deus levanta pessoas e te trazem suporte. Você nunca vai estar sozinho nas trincheiras da fé. Deus sempre vai trazer um sirineu ao seu lado para te ajudar a carregar a cruz, vai trazer uma mão para te estender, vai trazer um Elias, um Eliseu, uma Ruth, uma Noemi. Você nunca vai estar sozinho, né? E isso para mim é uma honra e privilégio, saber que Deus tem nos cercado de um exército maravilhoso nessa trincheira de fé, de pessoas com um coração generoso. Gente, eu não tenho palavras para retribuir o carinho que eu estou recebendo de vocês através das palavras, das orações, o apoio, da ajuda financeira, e tudo que vocês têm feito por nós nesse momento de travessia, né? Mas também de aprendizado. Em tudo dai graça, não desista, persista. Se eu aqui consigo, limitado, humano, como você, eu também choro, eu também sinto dor, eu também às vezes tenho medo, né? E se Deus me capacita, capacita você também, querido, viu? Capacita você também, minha irmã. Prossiga, não desista. O negócio é olhar para frente, olhar para Jesus. Então o poder, ele fascina. E para que você tenha controle do poder, você tem que ter também o controle da ordem, né? E esse controle de ordem é formado através de uma hierarquia. Se você você pode fracionar o poder, né, quebrando essa hierarquia, você promove então o caos, o chamado a entropia, o caos, né, da ordem para o caos. Nós perdemos no meio do caos, você perde a referência de certo e errado, né? Em estado de guerra, por exemplo, quando você estuda um pouco sobre guerra, né, prevalece o instinto de sobrevivência, né? Eu estava assistindo uma série, The Walking Dead, mas começou a ficar chato, eu desisti de assistir. Mas realmente, se o mundo chegasse a um tema apocalíptico, o que ia valer era a lei da sobrevivência. Então as regras morais, de conduta e tudo mais, pouco se iam matar você por causa de uma garrafa d'água, né? Porque o instinto de sobrevivência entra em ignição. Então em estado de guerra, né, uma vez que você quebrou a ordem, você fracionou o poder, você não tem mais controle, você perde esse controle hierárquico, né? Então esses valores, muitas vezes morais, religiosos, passam a ser sufocados por um
sentimento maior no caso da guerra, né, por exemplo, né? Então nós desejamos poder a todo custo. Você forma grupos para se unir em prol de benefícios próprios, não é assim que ocorre, né, em cenários apocalípticos, quando a gente imagina. Eu assisti um filme chamado A Chuva, uma série da Netflix, né, que também remete muita coisa interessante sobre os bunkers, e é mais ou menos um The Walking Dead, né, um filme meio apocalíptico assim, onde também mostra o que as pessoas fazem para sobreviver. Eles se reúnem em pequenos grupos para demandar poder e através desse poder subjugar os outros e começar, então, ou seja, os fins justificam os meios, né? Mas seria possível restabelecer ordem em meio ao caos? Seria possível colocar tudo isso em ordem novamente? Quando o poder é fracionado ou ameaçado, o que houve no céu então? Houve peleja, houve rebelião e houve expulsão dos insurgentes. Não foi isso que aconteceu? Né? O que uma tropa de choque faz quando tem manifestações? Ela dispersa o povo para restabelecer a ordem. Tem que haver uma dispersação. Já falamos sobre hierarquia angelical, que obedecem ordens, que obedecem regras, que são subordinados a outros. Olha só, houve então uma guerra no céu. Imagina isso, o céu, um local de paz, houve uma guerra. Não está falando que houve uma batalha, que houve um conflito, que houve um desentendimento. Não, houve uma guerra nos céus, guerra. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram, retrucaram. Então, para haver uma guerra, tem que haver dano, né? Eles revidaram, eles retrucaram. Como? O apócrifo de Enoque fala um pouquinho disso também. Também fala dessa guerra e também fala dos gigantes, né? Que a gente vai ver em Gênesis capítulo 6, né? Dos gigantes, a gente vai falar um pouquinho disso também hoje. Também fala, o apócrifo de Enoque, vale a pena como conhecimento, tá bom? Mas o que é certo e o que é errado? Eu já gravei um vídeo chamado A Bíblia Foi Adulterada. Se você ver esse vídeo com atenção, você vai ver que o que temos ali de conteúdo está de bom tamanho, né? A mensagem de Deus está preservada, porque o amor é a mensagem central da palavra de Deus, né? Então, mas o dragão e os seus anjos revidaram, mas eles não foram suficientemente fortes. Por quê? Era em menor número, foi a terça parte que se rebelou, né? A maior parte ficou com Deus. E assim perderam o seu lugar no céu, foram dispersos. Para você controlar a rebelião, primeira iniciativa, você dispersa. Primeira coisa, você tem que dispersar. E o grande dragão foi lançado fora. E ele é a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás. A antiga serpente, lá que a gente vai entender, a serpente enganou Eva no paraíso, a antiga serpente, esse é o dragão, esse é o diabo que traz divisão, vem de diabolos, aquele que traz divisão, do grego, ou Satanás, do hebraico, né, o opositor, o adversário, que engana todo mundo, engana, tem a sagacidade, tem inteligência. No livro A História de Mitri, nós vamos contar para vocês um pouquinho do que seriam as possíveis argumentações de Lúcifer para persuadir a terça parte, num local paradisíaco, onde não tinham o que invejar. Como que chegou ao ponto de haver uma guerra por causa de alguma coisa que aconteceu no coração de Lúcifer, e de repente aquilo ele conseguiu convencer a terça parte que de repente Deus não era tão bom assim, será? Né? O grande dragão foi lançado fora da terra, e a antiga serpente chamada Satanás, que engana todo mundo, engana. A habilidade do diabo de enganar é enorme. Ele e os seus anjos foram lançados à terra, a um local específico, Apocalipse 12, de 7 a 9. Então imagina só a cena, esses anjos que brigaram, eles não são inimigos, entenda isso, né? Eles são irmãos, foram criados por Deus, eles eram amigos, irmãos, eles conviviam juntos, eles cantavam juntos, eles celebravam juntos, eles estavam juntos, brincavam juntos, se alegravam juntos, são irmãos, e brigaram. Você acha que isso foi fácil para os anjos? Você acha que foi uma batalha fácil? Você acha que isso não cortou o coração do pai? Ver os seus filhos brigando, seus filhos pelejando, não corta o coração? Né, um filho matando o outro, Caim matando Abel, não corta o coração de um pai? Né? Como é que será que ficou o coração de Deus? Será que o diabo não está reproduzindo na terra coisas que ele já fez nos céus? Né? Sabe que a terra não é esse espelho exato do céu, como a gente vai tentar explicar através desse vídeo? Né? Não foi uma batalha qualquer, envolveu muita dor, envolveu muito sofrimento. Né? Então, mas tinha que se manter a ordem. E não é fácil, certamente, manter a ordem. Então, teve que haver dispersão. É que citado aqui Miguel. Miguel era um capitão.
capitão, e ainda é um capitão de um exército celestial, né? Então, talvez o mesmo que apareceu a Josué com a espada, lembra que com a espada desembainhada ele aparece para Josué na visão, antes dele enfrentar, antes da tomada de Jericó, né? Lembrando, né, a história de Josué é maravilhosa, é tremendo você estudar o livro de Josué, né? Então, o que acontece? Vou pegar aqui, ó, o texto. Estando Josué perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada, nua, desembainhada, pronta para a guerra. Aproximou-se dele e perguntou: você é por nós ou dos nossos inimigos, né? Você é amigo ou você é inimigo? Né? Nem uma coisa nem outra, respondeu ele. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Quem é o comandante do exército? Miguel, né? Então provavelmente Miguel apareceu aqui para Josué, né? Comandante. Então Josué prostrou-se seu rosto em terra em sinal de respeito e hierarquia e perguntou: que mensagem o meu senhor tem ao seu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu: tire as sandálias de seus pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué os tirou. Foi a primeira coisa que ele disse. E para você ouvir a voz de Deus, você tem que tirar os sapatos, às vezes do orgulho, da soberba, da altivez, né? Nós temos que nos despojar de nossos valores terrenos, carnais, temporais, passageiros, efêmeros, pífios, né? Sem isso você não vai ouvir a voz de Deus. Tira a sandália dos teus pés antes, né? Seja humilde antes, né? É isso que está dizendo. Então, Gênesis capítulo 6. Naqueles dias havia Néfilins. Quem leu a série aqui, né? Quilaim, Nefilim e Carim vai entender melhor essa história, tá? Naqueles dias havia Néfilins na terra e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e lhes deram filhos. Filhos de Deus, filhos dos homens, né? Já expliquei isso em outros vídeos e a diferença. Tem um vídeo chamado Néfilins. A esperança para eles? Dá uma assistida lá, você vai entender melhor. Eles foram heróis no passado, homens famosos, quer dizer, fruto dessa coalizão, fruto dessa união pecaminosa, desses anjos caídos com as filhas dos homens, nasceram homens geneticamente modificados. A gente conta também em Raça do Oculto e num seminário nosso, nível 2, Batalha Espiritual, hoje está fracionado em duas partes, está no nosso canal do YouTube, a história do diabo e o diabo na história. Esses foram heróis do passado, homens famosos. E viu o Senhor que a perversidade do homem tinha aumentado na terra. A maldade estava aumentando. Se Deus é bom, entrou no homem uma semente do mal. Quando ele come do fruto do conhecimento do bem e do mal, o mal se aloja no coração do homem. E essa perversidade está aumentando sobre a terra, porque agora o seu DNA também foi contaminado. E toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre somente para o mal. Sempre somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso lhe cortou o coração. Gênesis 6, de 4 a 6, lhe cortou o coração. Né? Esse arrepender-se aqui no estado exato seria, não no sentido de arrependimento como a gente sente, mas Deus mudou de ideia, mudou um plano, né? Reelaborou um plano. Tanto é que existe um plano de redenção para nós, para todos nós, né? A sua essência pura do homem fora contaminada com a maldade. Vai ser assunto também para a Raça do Oculto. Nessa peleja que houve nos céus, muitos foram lançados ao abismo. Alguns que não foram para o abismo, né? Nós vamos falar das 3 sentenças, vai estar na história de Mitri, né? Os príncipes dos ares que influenciam e também os nefilins, que começaram a contaminar a essência e contaminar o DNA humano, não apenas humano, mas o DNA dos animais, das plantas. O nosso DNA puro foi alterado. A Terra é um espelho dos céus, mas é um espelho alterado. É um espelho contaminado dos céus, né? No fim, né, os portões, né, desse abismo serão abertos. Mas já houve tentativa de abrir esses portões antes. Vamos falar um pouquinho sobre isso também. Cuxi gerou também Nirod, o primeiro homem poderoso na Terra. O primeiro homem poderoso na Terra. Seria ele um Nephilim? Seria ele também um gigante? Homens valentes, poderosos? Naquela fusão, ele seria um ser híbrido. O seu DNA teria sido alterado. O anticristo ele tem que ser um descendente, né? Tem que ter a sua ascendência dos Néfilins. Não mais gigantes em estatura, mas com seu DNA alterado. Nosso DNA foi mudado, né? Foi alterado. O primeiro homem poderoso. E foi o mais valente dos caçadores. Por isso se diz valente como Nirod. Gênesis 10, 8 a 9. Presta atenção. Ele seria um gigante? Um híbrido entre homens e demônios? O DNA do ser humano foi mudado. Dos animais, das plantas, tudo foi alterado.
Por isso, então, será? Nasceram as baratas, os pernilongos, né? Os morcegos, né? Brincadeira, eu não sei, mas pode ser, né? Se o DNA foi alterado, coisas talvez que Deus não criou, começaram a aparecer por aí, é estranho, né? Deus criar a barata, né? Então, não está escrito barata no paraíso, né? Adão tentando dormir, cheio de pernilongo, muriçoca, mordendo ele, né? Não, acho que não seria muito paradisíaco, né? Bom, Nimrod era bisneto de Noé, né? Ele mandou construir uma cidade com uma grande torre para que pudesse governá-los. Nimrod era um cara do mal. Deus não gostava de Nimrod. Ele matou homens, ele matou animais, ele é um homem temido e um homem muito poderoso. Ele foi o mais valente dos caçadores e por isso se diz, voltando ao texto, valente como Nimrod. No início, seu reino abrangia quê? No início, seu reino abrangia Babel, lembra da história de Babel? Ereque, Babel, Ereque, Acade, Calné, na terra de Sinear, na região de Sinear, Gênesis 10, de 9 a 10. Um pouco mais à frente. No mundo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente encontraram uma planície em Sinear, na região onde dominava Nimrod, né? E ali se fixaram. E disseram uns aos outros, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Começaram a construção da Torre de Babel. Usavam tijolos no lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcança os céus. Isso era impossível, eles não conseguiriam isso. Mas havia algo por trás dessa construção. Assim, o nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo, ou seja, chamou a atenção de Deus aquilo. O que eles estão fazendo? Esses seres híbridos, né, através de ensinamento de demônios, estão construindo um projeto arquitetônico, talvez para acessar as portas do abismo, acessar o portão do abismo e libertar os demônios para eles terem reforços sobre a terra, né? Só que isso só vai acontecer no tempo de Deus, no modo de Deus, no propósito de Deus. Esse dia e tem hora para acontecer, né? O Senhor desceu, e disse o Senhor, eles são um povo que falam uma só língua, e começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. O que eles planejavam? Atingir uma torre até o céu? Isso seria impossível, não é? Não iriam conseguir fazer, né? Seria impossível, humanamente impossível, né? Mas o que em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Então eles tinham um plano e eles desejavam fazer algo. O quê? Abrir os portões. O projeto arquitetônico da construção, associado a ritos que seriam feitos ali, abririam portões, talvez os portões do abismo, onde muitos demônios ainda estão presos, para os tempos do fim, liderados depois por Abaddon. A gente já falou isso na série Apocalipse, né? O que eles planejavam então de fato? Era exatamente isso, né? Venham, desçamos. Deus, seus anjos, seus exércitos, confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns os outros. Assim Deus os dispersou. É assim que você começa a controlar uma rebelião. Se dispersa. Primeira coisa, dispersa. Tropa de choque dispersa. Dispersou. Dali por toda a terra, e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali o Senhor se espalhou por toda a terra. Gênesis 11, de 1 a 9. Deus interviu, porque eles iriam abrir a porta do abismo, com seus conhecimentos mágicos. Eles tentaram depois, com as pirâmides, com os zigurates, com os circos de pedra, Stonehenge e tantas outras coisas que a gente já falou em Rastro do Oculto, por exemplo, tá? Na verdade, eles conseguiram abrir portais, mas não o portão. Existe uma grande diferença. Eles abriram portais dimensionais, mas não o portão, tá bom? Né? O acelerador de partículas, né, ele tem também esse propósito oculto por trás dele, de abrir um portão, abrir o portão dimensional, abrir não apenas portais, mas abrir o portão do abismo. O acelerador de partículas tem esse propósito oculto, tá? Tanto é que quando lembra daquele túnel na Suíça que foi celebrado, uma grande festa com grandes autoridades presentes, autoridades mundiais para comemorar um túnel, né, num ritual macabro, mostrando uma espécie de triunfo do diabo, ou seja, em breve o portão vai ser aberto. Já estamos quase com a chave na mão, né? Falta pouco. É essa a expectativa, né? Olha só as imagens, né? Do ritual
das pessoas que estavam presentes. Aquilo ali não foi à toa, aquilo ali foi algo planejado. Eles estão celebrando debaixo da nossa cara, debaixo do teu nariz, né? Mas Deus está no controle, né? Então que local seria esse, né? Você vê que essa busca de poder, eu quero a chave, né? Hitler, por exemplo, durante muito tempo procurou a Arca da Aliança pelo sul da França, onde ele acreditava que estava, né? Mas Deus tirou a arca. Você vê Apocalipse capítulo 11, a arca está lá nos céus, não está na terra, né? Então, eu já falei isso em outros vídeos, não redundante aqui, porque ele queria poder, ele não queria dinheiro, ele queria mais, ele queria poder, né? Deus fala com Jó, onde é que está esse portão, onde é que está esse local, onde está o abismo, né? Quando eu fixei, falando com Jó, onde você estava, Jó? Né? Quando eu fixei os limites e coloquei as portas e barreiras, portas, limites, portões, barreiras, quando eu lhe disse, até aqui você pode vir, até aqui é o teu limite. Além desse ponto, não. Até esse ponto você não chega, né? Eu vou impedir, eu disperso. Só no meu tempo as coisas vão acontecer. Até aqui eu faço parar as ondas, suas ondas orgulhosas? Jó capítulo 38, 10 a 11. Um pouquinho mais adiante, né? Jó 38, 16 e 17. Você já foi até as nascentes do mar? Ou já passeou pelas obscuras profundezas do abismo? Será que Deus estava falando literal? Né, Fossa das Marianas, ou metaforicamente, profundezas do abismo, onde estão presos os anjos caídos, que serão soltos no momento certo, onde de fato aí o portão vai ser aberto, não o portal, mas o portão, né? As portas da morte lhe foram mostradas, portas da morte. Como assim, portas da morte? Você viu as portas das densas trevas, né? Então, o portão vai ser aberto no dia certo, no tempo de Deus, está escrito. Guardem bem essas informações, meu irmão, minha irmã. Uma ordem social requer comando, requer hierarquia. Está entendido até aqui, né? Mas será que Deus então fez o mal? Gênesis 1:31. E Deus viu que tudo que havia feito e tudo que havia ficado muito bom. Tudo que havia feito, muito bom. Deus está feliz com a sua criação. Passaram-se tarde e manhã e esse foi o sexto dia. Tudo que Deus fez, ele viu que ficou muito bom. Ele estava feliz com tudo. Será que essa alegria de Deus também não se estende a toda a sua criação, nos céus, na terra, nas outras dimensões, e vai saber, nas galáxias, em tudo aquilo que a gente nem sequer compreende? Tudo que Deus fez, ele disse que era bom, tudo, nada fica fora desse tudo, nada pode ficar fora desse tudo. Jesus chegou a falar, lembra que eu falamos no vídeo passado? Há outros apriscos também, e um dia eu vou juntar um só povo, um só rebanho, um só pastor. Onde seriam esses outros apriscos? Será que também remete ao céu? Na história de Mitre também, nós vamos falar sobre isso, e vai trazer revelações profundas do mundo espiritual, que você talvez nunca tenha pensado, e nunca ninguém tenha te ensinado, mas pela capacitação do Espírito Santo, nós estamos escrevendo essa história agora, a continuação, e somado a trabalho árduo de pesquisa e também algumas experiências pessoais, está dando um resultado extraordinário. Todos que leram gostaram, eu espero que venha edificar muito a sua vida também. Vai ser um chacoalhão para você, vai sacudir seus valores. Vamos prestar atenção nas palavras de Paulo? As palavras de Paulo estão codificadas, nem todo mundo entende. Sabe, os alquimistas faziam isso, eles codificavam os seus segredos, né? Nas cinturas de Nostradamus também elas são codificadas, né? Quadros de Leonardo da Vinci tem uma série de códigos secretos também, nos templários, né? Então existem vários códigos que só entende quem conhece o segredo, né? Como se eu conhecesse um segredo matemático, né? Então se eu falasse para você 2, 3, 5, 7, qual é o próximo número? Ah, é 11. São números primos. Se você conhece o segredo matemático, você depreende qual é o próximo número. Se você não conhece, parece números aleatórios. 2, 3, 5, 7, 11. Né? Parece uma confusão, papel, não é? Então, as palavras, né, existem essas palavras, né, que muitas vezes estão registradas nas escrituras, existe o tempo certo para serem abertas, esse selo ser aberto, ser decodificado. Hoje nós temos o Espírito Santo que nos dá discernimento, e esse discernimento nos faz compreender melhor as palavras que já foram escritas. E ele respondeu, aqui pegando o livro de Daniel, e ele respondeu, siga o seu caminho, Daniel, pois as palavras estão seladas e lacradas até o tempo do fim. Até o tempo do fim. No tempo do fim, no derramar do Espírito,
deslacra. O Espírito Santo traz revelação, o Espírito Santo traz discernimento, traz sabedoria. Muitos serão purificados, muitos, não poucos, né? Alvejados e refinados. É o remanescente fiel, que você faça parte desse grupo. Mas os ímpios continuarão ímpios. É incrível, né? Tem gente que conhece a verdade e continua pregando a mentira. Esses que eu acho um grande absurdo, sabe? Isso eu já falei isso em outros vídeos também, né? Nenhum dos ímpios levará isso em consideração. Ou seja, o ímpio que não tem entendimento, que não tem Espírito Santo, vai dizer, isso aqui é uma coincidência, não, isso aqui é uma fábula, isso não existe, imagina, apocalipse, demônio, final do mundo, não, conspiração, isso é teoria de conspiração, né? Isso não está acontecendo. Mas o Walmart, sabia que as gaiolas do Walmart, que a gente já falou sobre isso no vídeo chamado Lei Marcial e Extermínio da População Mundial, as gaiolas do Walmart já foram utilizadas para prender, né, imigrantes mexicanos que entraram nos Estados Unidos ilegalmente, já foram usados como pequenos campos de concentração. Quer dizer, aquilo que a gente está anunciando aqui, as coisas estão acontecendo. Seja um bom observador, seja um bom observador. A FEMA comprou galões e galões, né, 2.500 galões, acho, de uma substância tóxica, de um gás, que era o mesmo gás utilizado para matar nos campos de concentração, nazistas, né? Então, quer dizer, o que será que eles estão jogando pelo ar aí? O que será que são esses rastros químicos por aí, né? Então, quer dizer, uma vez um cinegrafista muito corajoso, um repórter, perguntou para um dos pilotos, conseguiu uma entrevista muito rara com um desses pilotos, né, que despejam rastros químicos. E ele perguntou, você não tem medo, né, de estar despejando isso, né, você não tem receio? Falou assim, olha, eu só estou cumprindo ordens. Mas você não tem medo? Insiste o repórter. E o piloto responde, depende. Depende de que lado você está, né? Então, veja só, né, aquela questão do poder. Eu vou te dar um poder, eu te dou uma ordem e eu vou te neutralizar. Eu dou um antídoto. Então, antes, claro, de qualquer pandemia, de qualquer praga, de qualquer vírus ser lançado na atmosfera, evidentemente, ele já tem um antídoto. E esse antídoto vai ser reservado a um pequeno grupo, tá? É um pequeno grupo. Mas a igreja vai embora antes. Hasta la vista. Isso é para a grande tribulação. Mas fica preparado. Vamos voltar caminho aqui. Serão alvejados e refinados. Nenhum dos ímpios levará isso em consideração, mas os sábios sim, os sábios entenderão, né? Daniel 12, 9 a 10. Você é sábio, você tem o Espírito Santo, você está entendendo o que eu estou falando, não está? As coisas estão acontecendo, os sinais se molduram ao nosso redor, cada vez mais nós vemos as coisas, as profecias sendo cumpridas, e mais pessoas dizendo para você, não, está tudo bem, pensa na sua prosperidade, no milagre, na cura, não buscam mais a igreja para buscar a Deus em adoração, em santidade, tirar as sandálias dos pés, né? Não tem mais respeito pelo altar. O altar virou um circo, o altar virou um picadeiro, o altar virou um palco, um show, não é verdade? Né? Paulo também não poderia dar carne, né? Aquela geração que só comia leite, só estava se alimentando de leite, e Paulo foi ao terceiro céu. Então Paulo tem um conhecimento. O Espírito Santo vai trazer revelação para nós aqui. Vamos entender o que Paulo está dizendo? Este é o sangue da aliança que Deus ordenou que vocês obedeçam. Sangue da aliança que vocês obedeçam. A nossa aliança é com Cristo, e nós temos que obedecer a Cristo. A Ele sim nós devemos obedecer. A Cristo e os seus valores, tá bom? Da mesma forma, aspergiu com o sangue o tabernáculo e todos os utensílios nas suas cerimônias. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Então a reconciliação, né, como você faz o caos se transformar em ordem, há um preço, o preço é sangue, sangue inocente, sangue do Cordeiro, né? Portanto, era necessário que a cópia das coisas que estão nos céus fossem purificadas com esse sacrifício. A cópia das coisas que estão nos céus, cópia, que está aqui na terra, cópia, né, o tabernáculo, o templo, os utensílios do templo, a cópia das coisas que estão nos céus fossem purificadas com esses sacrifícios. Que sacrifício? Inicialmente o do Cordeiro, para que entendessem o sacrifício de Cristo. Então foi necessário esse entendimento gradual da humanidade para que ela pudesse compreender a extensão e a profundidade do sacrifício de Jesus, né? Deus se fez homem para alcançar o homem. Saiu da sua condição divina, não para dispersar, mas agora para juntar os homens, para nos trazer de volta para casa. Presta atenção, há um plano de redenção. E a gente vai falar sim sobre a origem da maldade, calma, vamos devagar, tá bom?
cópia das coisas que estão no céu fossem purificados com sacrifício. Cópias, ou seja, a terra então seria um espelho do céu. Veja o vídeo, espelhos do céu. Seria isso, por isso que os anjos caídos então ensinaram para os homens, por exemplo, a construção das pirâmides. A forma piramidal não existe só no Egito. Veja o vídeo também, o ninho da serpente, verdadeiro mapeamento espiritual. Veja também o vídeo Alimento de Demônio. Você vai entender por que Amazonas tem tanta coisa, porque foi lá que a Rede Globo filmou a série Supermax, né? Porque logo no começo, um demônio está dizendo que o filho do fogo se converteu ao filho dos ares, houve alguma coisa assim, né? Lá tinha o Hotel Ariaú, era um esplendoroso aquele hotel, hoje está em ruínas. O que aconteceu com aquilo, né? O que houve naquele lugar, o que acontece naquele local, por que aquele local, bom, enfim. Escutem, né? Vamos por etapas, né? A grande serpente, né? Anaconda foi filmada lá perto do Hotel Ariaú, inclusive, né? Seria por isso que os anjos caídos então ensinaram a forma piramidal aos homens, né? A construção das pirâmides que tem nos maias, incas, astecas, tem pirâmide para todo quanto é canto do mundo, né? E as pirâmides são espelho do céu, elas estão exatamente posicionadas com a constelação de Órion, né? Ou popularmente conhecido como as Três Marias. Eles estariam ensinando ao homem alguma cópia, ou uma espécie de projeto, né? Sacrifícios superiores, como assim, né? Paulo então foi ao terceiro céu, ouviu palavras inefáveis. Vamos continuar vendo o que Paulo está dizendo. Pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, não entrou feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Mas uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou no próprio céu pelo sacrifício, no próprio céu, para agora se apresentar diante de Deus a nosso favor, a favor da redenção, a trazer ordem. O sacrifício foi dado, o sangue foi derramado, esse é o preço, essa é a regra, essa é a hierarquia. É assim que a entropia, que o caos se reorganiza, né? Hebreus 9, de 20 a 24. Tudo que Deus fez era bom, tudo. E Ele ama toda a sua criação. Veja só, João 1,3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Deus fez todas as coisas. Fez o bem e fez o mal? Vamos entender nos vídeos. Fica calmo, nós vamos chegar nesse ponto também. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Inclusive os anjos caídos. Sim, inclusive os anjos caídos. E você vai entender o porquê. E João 1,3, continuando. Ele é a imagem do Deus invisível, é o primogênito de toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, nele, né? Foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, nas coisas visíveis e as invisíveis, as dimensões paralelas que a gente não enxerga, né? Sejam tronos, sejam soberanias, poderes, autoridades e hierarquia. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele, para servi-lo, para adorá-lo, para que mantivesse a ordem. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste, nele tudo subsiste, nada fica fora disso tudo. Colossenses 1, de 15 a 17. Os sábios a entenderão, presta atenção. O profeta Isaías diz o seguinte, também está selado. Até os pinheiros e os cedros do Líbano alegram-se por causa da sua causa e dizem, agora que você foi derrubado, nenhum lenhador vem derrubar-nos. Das profundezas do Sheol, do inferno, está todo agitado para recebê-lo quando chegar, né? Sheol, inferno, túmulo, uma tradução mais ou menos assim. Por sua causa, ele desperta os espíritos dos mortos, todos os governantes da terra. Ele os faz levantar-se dos seus tronos, todos os seus reis dos povos, todos responderão e lhe dirão, você também perdeu as forças como nós? Tornou-se como um de nós? Alguma coisa estranha aqui, né? Então o diabo talvez ele seja mais oportunista do que poderoso. Sua soberba foi lançada na sepultura. Sua soberba, seu orgulho, né? Junto com o som das suas liras, né? Sua cama é de larvas e coberta de vermes, né? Som das suas liras. Quando o Satanás foi criado, quando Lúcifer foi criado, os instrumentos musicais foram preparados, né? As liras, engraçado, né? Não era a lira que Davi tocava para expulsar o espírito mau de Saul? Sei como as coisas têm conexão, os sábios entenderão. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã,
filho da alvorada, daí vem o nome Lúcifer, portador de luz, estrela da manhã, filho da alvorada. Aqui está remetendo, humanamente falando, ao planeta Vênus, né, que é a estrela da manhã. Na alvorada você enxerga Vênus, brilhante, né? Isso é a primeira coisa que você vê logo no alvorecer, estrela da alvorada. Né? Atirado à terra você que derrubava as nações, você foi dispersado aqui na terra, você que derrubava nações aonde? Começou essa rebelião lá no céu, e ela foi reproduzida na terra, ela continua aqui. Você que dizia em seu coração, subirei aos céus, e erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, acima de tudo que Deus criou, e eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Interessante, né? Onde é que Jesus ele é capturado? No Monte das Oliveiras. Na Assembleia, no ponto mais elevado desse monte, né? Moisés recebe as tábuas no monte, né? Abraão sobe o monte para entregar Isaac, tanta coisa ligada a esse monte, né? Subirei no mais alto, em mais altas nuvens, e serei como o Altíssimo, ou seja, ele queria poder, ele anelava ser como Deus, é isso, ele não queria ter o dinheiro, ele queria ser Deus. Daí começa, das profundezas do Sheol, você será levado ao fundo do abismo. Aos que olham para você admiram-se da sua situação e a seu respeito ponderam. É esse o homem que fazia tremer a terra e abalava os reinos? Era esse o querubim ungido? Isaías 14, de 8 a 16. Quem era esse querubim tão amado por Deus? Seria uma espécie de Judas em relação a Cristo? Porque Deus fez o diabo, né? Olha só, Ezequiel. Você estava no Éden, no jardim de Deus. E todas as pedras preciosas o enfeitavam, né? Sárdio, topázio, diamante, berílio, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda, né? 9 pedras. Ele recebeu 9 pedras de Deus, não 12 como os sacerdotes tinham, mas ele tinha 9, tinha uma importância, por isso que ele pega o número 9 como essência. Seus engaces e guarnições eram feitos de ouro, tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Sabe um pai, uma mãe, quando espera um bebê, que preparam tudo para o bebê antes dele chegar, prepara o quarto, compra os brinquedos, pinta, arruma o bercinho, tudo foi preparado no dia em que ele foi criado, os instrumentos musicais, os pífaros, sabe, era um líder de adoração, e hoje como a adoração está corrompida, sabe, ele orquestrava adoração nos céus, era o querubim ungido, você foi ungido como um querubim guardião da glória de Deus, ungido, separado, santificado. Querubim, a patente dele é essa, querubim. Lúcifer é um querubim, estrela da manhã, portador de luz, o termo Lúcifer. Depois ele torna-se o diabo, aquele que traz divisão. Depois ele se torna Satanás, o opositor, o adversário. Mas ele arrastou a terça parte com ele. Qual foi o argumento que ele utilizou para seduzir esses anjos que foram junto com ele nessa rebelião? E houve peleja, houve guerra nos céus. E como deve ter sido dolorosa essa guerra. E porque eles querem tanto abrir essa chave, querem tanto abrir esse portão do abismo, né? Por que eles desejam tanto esses reforços no final dos tempos? Por quê? Né? Será que isso vai acontecer? Com a permissão de Deus, sim. Com que propósito? Então você foi ungido como querubim guardião, pois para isso que eu o determinei. Então Deus havia dado uma sentença, já tinha uma determinação, tinha um destino espiritual. O seu destino, Lúcifer, meu querubim ungido, meu filho amado. É para isso que eu te determinei, ser guardião da minha glória, ser guardião do meu poder, né? Foi separado para ser guardião. Você estava no Monte Santo de Deus, ele já estava no Monte Santo, ele queria estar num outro monte mais alto ainda. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgantes, né? Mas ele queria estar no monte, ele já estava, né? Você era inculpável em seus caminhos, desde o dia em que foi criado, você sempre fez tudo certinho, sempre foi um bom filho, sempre te amei. Né? Como Jesus amou Judas, e de repente Judas traiu, até que se achou maldade em você, até que se achou maldade no coração de Judas, até que se achou maldade no coração do homem, até que se achou maldade sobre a terra. Ezequiel 28, de 13 a 15. Na próxima semana, nós vamos encerrar essa série da essência da maldade e você vai entender melhor essa história de como essa maldade se originou, como ela se espalhou e, mais importante de tudo, qual é o antídoto para a maldade. Será que o amor vence no final? Será que o amor vai sobrepujar todo esse ódio que se espalhou pela terra? Será que o sangue de Cristo será suficiente, né, para cobrir todos os nossos pecados e nos trazer de volta para casa seguros? Mas haverá um preço a ser pago. Nós vamos ter que ser
moídos, vamos ter que ser cirandados. Né? Talvez você se pergunte como é que eu estou aguentando, Daniel. Parece que eu estou passando uma luta interminável. Eu sei. Eu também passo por muitas. Mas Jesus roga por você. Jesus roga por mim, para que a minha fé, que a tua fé não desfaleça. Permaneça em pé. Sabe, hoje que Jesus possa enxugar tuas lágrimas e dizer, meu filho, minha filha, eu venho enxugar tuas lágrimas hoje. E para te dizer, surrar no ouvido, aguenta mais um pouco, mais um passo, mais uma milha, mais um dia, aguenta mais um pouco, eu estou vindo te buscar, aguenta mais um pouco, eu não estou te deixando sozinho, ninguém ficará para trás. Isso vai passar. E quando você olhar para trás, você vai ver quantos livramentos eu te dei. Guarda nas suas mãos, guarda na sua mochila as pedras memoriais que Deus te dá. Ele deu 9 para Lúcifer. Quantas pedras você não tem? Quantos livramentos, quantos momentos maravilhosos Deus não te deu? Quantas experiências Ele te deu? Não se esqueça disso. Se apegue nelas, se apegue nas promessas, nessas pedras memoriais. E que Deus te conforte seu coração, enxugue as tuas lágrimas, renove as tuas forças e te prepare para a maior de todas as batalhas. A batalha onde o Deus, o Todo-Poderoso, El Shaddai, vai comandar o seu exército. Que você esteja do lado certo das fileiras, tá bom? Que Deus te abençoe e te guarde até semana que vem com a última parte da essência da maldade. Que Deus te abençoe e te guarde.